Então, faz muito tempo que eu não gravo um vídeo. Eu tava muito enrolado, chegou esse final de semestre com a faculdade bombando, com o trabalho, então nem se fala. E eu não tive tempo de fazer muita coisa, tive tempo de ler, fazer as minhas leituras. Daí eu fui deixando um pouco o canal um pouco de lado, para eu poder me ajustar, para eu poder fazer meus trabalhos, meus estudos, né? Mas eu vou aproveitar agora o feriadão e vou fazer uns 4 vídeos agora. Vocês vão ver com essa mesma camisa durante umas 2 semanas pelo menos. Que daí eu já deixo vários vídeos preparados, só vou editando eles, vou colocando uma coisa a mais, um vídeo aqui, um vídeo ali, só pra variar um pouco. Assim eu consigo retomar o canal sem me atrapalhar com a faculdade. Bem, como passou pelo menos uns 2 meses desde que eu fiz o último vídeo, acumulou um pouquinho, né? Principalmente as compras nem tanto, né? Eu tinha feito algumas compras de promoção que eu ainda não tinha falado, mas eu mostrei no Instagram e também mostrei pela página do Facebook. Quem ainda não viu essas duas, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês poderem acompanhar se quiserem. E eu vou falar então mais das leituras feitas nesses últimos 2 meses e o que eu comecei a ler agora nesse vídeo. Esse aqui é acho que é anteriormente Mafagafado 3. Bem, no último vídeo que eu fiz, eu falei que eu tava terminando de ler As Meninas, né, da Lídia Fagundes Telles, eu já terminei. Eu ia fazer um vídeo para ele pro Fórum Literário, entre pontos e vírgulas, mas já passou muito tempo e, na verdade, eu não assimilei tão bem o livro quanto eu queria, né? Eu li ele muito intercalado com outro livro, então não vai rolar de fazer uma resenha tão específica. Mas eu vou fazer um vídeo separado para ele também, só falando sobre As Meninas, para dizer o que eu achei direitinho. E também no último vídeo eu falei do Cacau, do Jorge Amado, que eu terminei de ler já. Eu acho que eu já falei sobre ele. E ele vai fazer parte daquela série especial de vídeos, né? Só sobre o Jorge Amado, que ainda estou planejando direitinho, né? Eu não quero apressar isso, porque a leitura do Jorge Amado é uma coisa que está me agradando muito, que está me dando muito prazer. Então eu quero ter um tempinho só para fazer o vídeo especial para cada um dos livros que eu vou lendo dele, que eu estou lendo em ordem cronológica. Bem, fora isso então, o que eu ainda nem tinha chegado a falar no canal, eu comecei a ler o Eu, Ana, da Elsa Lewin. Esse aqui foi o meu irmão, do blog Tem um Tigre no Cinema, que faz resenha sobre filmes. Ele ganhou esse livro aqui. Esse aqui é só a minha representação, né? O livro meramente ilustrativo, que eu fiz a capa, porque eu já tive que devolver para ele o livro. Ele me emprestou esse livro porque ele ia fazer resenha do filme. A gente tem essa coisa de fazer a comparação, né? Livro e filme, os dois juntos. E o que eu vou falar sobre o Eu, Ana? Cara, não gostei mesmo. Essa escritora é o primeiro livro dela, ela é uma psicóloga, se não me engano, psiquiatra, e ela resolveu começar a escrever. A parte do livro dela, as partes que vão falar sobre a pessoa, sobre o interior, sobre estar sozinho, quando vai se aprofundar mesmo na mente de um personagem mais específico, ela consegue falar bem. Mas fora isso, parecia que ela estava forçando muito a história, forçando muito a escrita dela, forçando muito o que ela queria escrever. O livro o Eu, Ana, ele vai acompanhar a Ana, que é uma mulher de meia idade, que acabou de se divorciar, ela está vivendo com a filha, sozinha, ela tem um emprego que ela não gosta, ela é bibliotecária, ela não consegue pagar as coisas que ela quer, ela não consegue comprar coisas novas, ela não consegue conhecer ninguém novo, ela ainda está muito presa ao ex-marido dela. E ela está depressiva, né? A vida dela, ela não gosta de como a vida dela está caminhando, ela participa de reuniões de solteiros, né? Umas festas que reúnem vários solteiros ali, de meia idade também, para tentar se acertar, mas a vida dela não vai para frente. E ela vai numa dessas festas, ela vai conhecer um determinado cara, e ela vai para o apartamento desse cara, eles têm uma noite ali, só que esse cara ele vai morrer, ele vai ser assassinado. Eu não vou ficar dando muitos detalhes do livro, nem do filme, né? Daí só que vai acontecer isso, né? Ela vai gerar esse clima de policial dentro do livro, envolvendo a vida dela. E tem esse policial também, que é um outro cara divorciado. Inclusive, se eu não me engano, a maioria dos personagens é divorciado
no livro. Ela fala muito sobre, na verdade, ela quer falar muito sobre o viver sozinho, né? Se acostumar a viver sozinho, sem outra metade. E ela vai então se envolver com esse policial. Ele vai começar a investigar o caso, ele vai investigar ela. Só que ele vai se envolvendo mais com ela mais do que deveria. Então a história vai sendo traçada nisso, né? Esse paralelo entre essas duas pessoas que tinham uma determinada vida, tinham uma família, e isso foi quebrado de maneiras similares nos dois casos, né? E como eles vão se desenvolvendo afetuosamente, como que uma pessoa vai vivendo sozinha e essa coisa de sexo, essa coisa de amor ainda numa idade mais velha, essa coisa de recomeçar, essa coisa do interior, coisa de, sabe, se amar a si mesmo. Se amar a si mesmo é perfeito. Então é isso. O livro vai querendo desenvolver essa coisa das relações, né? Ele vai aprofundando no caso e vai aprofundando na psique da personagem principal. Vai também dividindo entre os outros personagens. E por que eu não gostei do livro? Sabe, ele não é... Você não crê no que está acontecendo. A autora, ela força muito a mão umas coisas que ficam muito clichê para tentar desenvolver a cena, sabe, que vai acontecendo. Não dá para acreditar. Não é uma leitura que vai indo agradável, que nossa, como eu quero terminar. A minha vontade era de largar o livro no meio, mas como eu queria fazer a resenha com meu irmão e queria ver o filme ainda, eu meio que me forcei um pouquinho a ler até o final. Mas é isso, ele não tem muita coisa de inspiração, ele não é... Sabe, não acontece nada demais, nada pra te prender, não tem nenhum grande clímax. Você vai sabendo de tudo que acontece na história desde o começo. E a autora, já que ela não tem esse gancho do suspense policial, ela deveria conseguir pegar alguma outra coisa pra ter um gancho na leitura, mas nem isso tem. Então são pouquíssimas partes que dá pra aproveitar no livro. Eu aproveitei quase nenhuma. Todos os personagens são muito caricatos, é uma coisa meio chata. A Ana em si, ela é chata demais, meu Deus do céu. E tá bom que devia ser que tem que ser uma personagem depressiva, né? Que tá ali, sabe, chorando a própria vida, mas, meu, fazer alguma coisa em cima disso. É uma coisa muito repetitiva. Sabe, o romance dos dois personagens é uma coisa, sabe, acontece do nada, você não dá pra acreditar. Eu não gostei. E faz muito tempo também que eu li e eu não tô me expressando direito do porquê eu não gostei tanto dele. Mas não foi uma leitura que dê pra aproveitar, não é uma coisa que você vai ter prazer por ler, nem pra pegar essas coisas de psicólogo, de psicologia, nem pra aproveitar a narrativa em si. Pelo que eu vi do filme, ele parece um pouco mais interessante, talvez, mas eu ainda não vi, só vi o trailer. E depois que eu ver o filme, então, eu faço uma resenha mais completa, né, com meu irmão, sobre a comparação dos dois. Esse livro aqui não vai ter, então, um vídeo só pra ele. O que eu tinha pra falar dele eu falei aqui, não tem muito o que dizer. E é isso. Bem, depois disso, então, eu tive que intercalar alguma leitura com ele, porque eu não estava aguentando. E resolvi intercalar, então, o Claraboia, do José Saramago. O Claraboia, ele foi um dos primeiros livros que ele escreveu, se não me engano, antes do Jangada de Pedra, e depois da Terra dos Pecados, e mais um outro que ele não considera muito. Só que ele nunca foi publicado até agora, ele tinha sido rejeitado quando ele tentou publicar a primeira vez, e ele ficou meio que magoado com isso, e esse livro então foi publicado pós-mortem, mas cronologicamente falando, é um livro anterior, seria o primeiro livro dele. A história do Claraboia, ele vai colocar... São vários personagens, são vários núcleos familiares que vivem dentro de um prédio. Então, basicamente, ele vai transportando o foco narrativo entre os vários apartamentos desse prédio, entre as várias famílias e os conflitos que cada uma tem entre elas. E de vez em quando os conflitos, claro, que geram e surgem entre cada núcleo familiar. Eu gostei do Claraboia, gostei bastante. É um pouquinho diferente do que eu já li do Saramago, que foi o Ensaio sobre a Cegueira, mas ele não deixa de ser tão cru, tão impactante, né? Os personagens são muito legais. Cada capítulo, mais ou menos, é uma família,
E cada família é uma mais... tem um tipo de problema a se desenvolver, né? Que ele pode desenvolver de maneira diferente. Cada núcleo familiar ali, cada pessoa tem uma história para se contar, tem uma coisa de vida, tem uma filosofia por trás que ele conseguiu desenvolver muito bem. Tem um casal que tá alugando um quarto, é um casal um pouco mais velho, né? De um sapateiro, se não me engano, uma cozinheira. E eles alugam um quarto para esse jovem que é super desprendido da vida, né? Ele não quer se prender a nada, ele não quer passar pela dor da perda. E a história deles vai ser essa, esse trio, principalmente entre o sapateiro, que é mais vivido, e esse jovem desapegado, a amizade que vai surgindo entre eles e como isso vai desenvolvendo, né, a relação deles, como eles vão crescendo disso. Tem um apartamento de uma mulher que ela vive sozinha e ela é meio que namorada desse cara que ela não gosta só pelo dinheiro. Tem mais uma outra família que tem uma moça jovem que tá se desenvolvendo na vida agora, que ela tem que tentar arranjar um emprego para sustentar a família, para ajudar aquela família, né? E os pais não estão concordando muito com o que ela está fazendo, com como ela vai vivendo a vida dela, e como ela é muito ligada também a essa outra personagem que eu falei antes, porque essa menina ela tem uma admiração para essa mulher que é mais sensual, né? Que consegue as coisas da vida dela pelos homens da vida dela. Tem também uma família que são dois pares de irmãs, duas mais velhas duas mais velhas, né, que são uma mãe e a tia das meninas, e as duas meninas que são irmãs. Elas são sempre muito juntas, são todas costureiras. Elas se juntam sempre toda tarde para ouvir um programa de rádio de música clássica, e vai envolvendo essa coisa da música, vai envolvendo essa coisa da vivência entre irmãs, da vivência entre mãe e filha. É muito focado nessa relação bem específica e pequena familiar. E o que pode acontecer disso, a que ponto que essa relação pode chegar. Sabe, são vários e vários personagens que vão se desenvolvendo dessa maneira. O Claraboy, ele não é muito, sabe, esparçado, tendo um capítulo para cada personagem que ele vai alternando. Dá para desenvolver bem. Eu gostei de como ele apresenta os personagens, eu gostei de como ele vai escrevendo, de como ele tem tanto... Ele fala de muita coisa aqui, ele vai desenvolvendo filosoficamente em cada um desses núcleos uma coisinha um pouco diferente, né? Uma coisa de como a gente vai vivendo a nossa vida, como que a gente constrói a nossa vida, né? E que rumo que a gente pode tomar, e por que a gente está tomando esse rumo, por que a gente está vivendo a vida daquela determinada maneira. Ele vai desenvolvendo isso em cada família de uma maneira muito legal. Eu fiz várias marcações. E esse livro aqui, então, ele vai ter um vídeo falando só sobre ele, que eu vou ter que dar uma relida também, para poder falar tudo que eu quero sobre ele. Mas é um livro bom, eu recomendo a todo mundo que quiser. Se eu não me engano, eu tinha comprado ele numa promoção na Martins Fontes. Deve ser um do Saramago, tem sempre os livros um pouco mais caros, mas eu acho que dá pra... Quem quiser, é uma boa leitura, mesmo para gastar um pouquinho mais. É um livro grande, de quase 400 páginas. E é uma recomendação, então. Então, depois eu comecei a ler essa série aqui, do Edgar Rice Burroughs, que eles transformaram em filme para o John Carter. Também meu irmão que emprestou esses livros aqui, porque eles foram cortesia da Aleph. A Aleph mandou para que a gente pudesse fazer essa comparação filme-livro, né? E eles já mandaram os 3 livros direto, que eles têm lançados até agora. O Edgar Rice Burroughs, ele é então escritor de ficção científica. Ele é muito conhecido pela série do Tarzan, ele que escreveu os livros do Tarzan. E esse aqui faz parte de uma série de Barsoom, que ele chama Barsoom, no caso é Marte, como é o nome de Marte, né, na língua nativa dos marcianos. E ele, se não me engano, ele tem 11 livros nessa série. Por enquanto foram lançados 3 aqui no Brasil, que é a Princesa de Marte, Os Deuses de Marte é o segundo, e o Comandante de Marte, né? É o terceiro, são os 3 que tem até agora. Eu estou resolvendo ler os 3 antes de fazer uma resenha
só sobre o livro mesmo, porque eu sei que esses três aqui, no caso, eles fecham um pequeno ciclo dentro dessa saga de Barsoom. E, bem, falando, já que eu terminei já os dois primeiros e eu estou na leitura agora do terceiro, bem no comecinho. Então, o que é essa série? O personagem principal é o John Carter. John Carter ele é um ex-general, alguma coisa da parte dos Estados Unidos ali, da parte de milícia, né? Na época ali ainda de mais ou menos Velho Oeste, sei lá, de coisa de busca pelo ouro, né? De descobrimento de terras. É uma época um pouco mais antiga. E tem uma hora que ele descobre com o parceiro dele uma mina de metais preciosos. E ele se envolve durante a exploração dessa mina, ele se envolve numa briga com indígenas que tem no local. Fugindo desses indígenas, ele acaba caindo numa caverna, e de alguma maneira nessa caverna ele sente umas coisas, né? Ele se vê transportado para fora do corpo, cai à noite, ele consegue ver Marte brilhando no céu. O que acontece é que ele é puxado literalmente para Marte de alguma maneira. Ele simplesmente cai nesse outro planeta, né, sem saber o porquê. Ele vai cair em Marte. Ele não sabe como, não sabe porquê. Mas ele chegou nesse planeta, ele dá logo de cara com a raça marciana. Então essa série vai ser toda sobre as aventuras de John Carter no mundo dos marcianos. Uma característica que, no caso, o Burroughs eu achei muito legal dele ter colocado é coisa da física, né, na literatura. Ele leva em conta a atmosfera diferente, a gravidade diferente de Marte. Ele dá então pro John Carter, o personagem, uma característica quase que seria sobre-humana, né? Então, em comparação aos marcianos, ele é muito mais forte, ele é muito mais rápido, muito mais ágil. Ele consegue pular metros de altura sem o mínimo esforço, porque a musculatura dele é para a Terra, né? Foi desenvolvida para toda a atmosfera e gravidade da Terra. E se eu não me engano, pelo menos pelo conceito do livro, a de Marte é menor. Então ele tem um vigor físico muito diferente e muito maior. Então ele vai conhecer logo a primeira raça de marcianos que ele encontra. Uma coisa também muito legal dessa série é que tem várias raças em Barsoom. Cada raça é um pouquinho diferente, e ele consegue trabalhar muito bem essa história de raças, de clãs. Ele dá um significado por trás disso. A primeira raça que ele vai conhecer é dos Homens Verdes de Barsoom, que são muito mais altos e esguios que um homem terrestre, e eles são verdes, né, e tem presas. É uma raça mais parecida com aquele tipo de alienígena que a gente está mais acostumado de ver, de pensar. E os marcianos verdes, eles são uma raça meio chucra, vamos dizer assim, né? Eles são muito bélicos, eles não levam em conta emoções, eles falam muito pouco, só que eles dão muito valor à guerra, eles dão muito valor ao personagem masculino como um guerreiro, como o valor de um guerreiro, o valor de uma pessoa está nos feitos dele, está na força física, está nas pessoas que ele mata, né? Inclusive dentro dos clãs deles, dos Homens Verdes, quando você mata uma determinada pessoa, você ganha a posição daquela pessoa. Então se você mata um general, você vira aquele general. E você tem as riquezas dele, você tem os servos dele. Então o John Carter ele consegue sobreviver por causa disso. Porque logo no começo, quando ele dá de cara com esses marcianos, ele dá uma demonstração de força incrível, porque ele consegue fugir deles, pulando metros e metros de distância. Ele consegue nocautear os marcianos com nenhuma arma. Então ele vai ser um prisioneiro dessa raça, mas ao mesmo tempo, pelas ações dele, ele é um prisioneiro que vai ganhando status dentro daquela tribo específica, que é uma das várias tribos de Homens Verdes. Bem, daí a partir disso é como ele vai desenvolvendo a vida dele ali. Como ele vai passando de ser um prisioneiro para ser alguém de mais importância. Como ele vai descobrindo essa coisa de como são os Homens Verdes, né, de como é a cultura marciana. Ele vai descobrir uma outra raça também nesse livro, que é a raça dos Homens Vermelhos,
que é uma raça muito mais parecida com os humanos, só que a coloração da pele deles é vermelha. Então, esse é um livro introdutório, ele é um pouquinho mais parado, mas ele não deixa de ser interessante, ele não deixa de ter cenas de guerra, de guerrilha, muito legal. Mas não é tão interessante assim, né? Por ser introdutório, não acontece muita coisa. O John Carter é um personagem de muita bravura, ele é um personagem de... Ele é um cavaleiro, né? Ele é um cavaleiro sulista. Ele tem muita índole, muita boa índole, ele é muito ético. Apesar de ter muito essa coisa ainda da época que foi escrito o livro, de ser um guerreiro, né? De conquistar terras, de matar quem você precisar para isso. Mas ele é um cara de muita moral, de muita estirpe. Isso é legal no livro. O livro, a história desse livro em específico, ele vai se desenvolver quando ele conhece a princesa de Marte, né, no caso, que é uma marciana dessa raça vermelha, que vai ser uma prisioneira dos marcianos verdes também. E vai ser de como ele vai se desenvolver nisso, como que ele vai lidar com essas duas raças, o que ele vai fazer depois disso. Bem, o outro livro que eu já terminei de ler, a segunda, é Os Deuses de Marte. Esse aqui eu gostei muito mais do que eu gostei do primeiro. Parece que ele deu um salto de escrita, o Burroughs aqui. Não só nos temas, que a partir daqui o John Carter já é um personagem mais estabelecido, eu não vou falar nada sobre enredo em si, para não estragar. Mas aqui ele vai lidar com religião. Ele vai começar a lidar com a religião que ele conhece em Marte. Ele vai conhecer mais raças, né, de marcianos. Ele vai conhecer como essas raças interagem, como que elas meio que têm coisas para dominar as outras, como que ele vai colocar religião como uma ferramenta muito forte de dominação. E sabe, falou de religião, meio cutucou essa história da religião, falou comigo, né? Eu adoro isso. E não apenas isso, não apenas nos tópicos. O jeito dele colocar a escrita dele, os monólogos que ele coloca, é uma coisa muito mais gostosa de ler. O segundo livro tem um salto muito grande, tanto no conteúdo da narrativa, para não ser mais um livro de introdução, tanto quanto pelos temas que ele trata e a escrita do Burroughs. É um livro que vale muito a pena ler o primeiro para chegar no segundo, é muito legal. E eu estou lendo o terceiro agora, Os Comandantes de Marte. Eu estou muito no comecinho, não vou também falar nada demais dele, não vou falar sobre a história, até porque eu não sei tanto assim. São todos, um é continuação direta da história do outro, e cada um no final de um livro, eles têm um gancho legal para te fazer querer ler o próximo. Então, pontos positivos do livro é que ele tem um personagem principal bom, ele tem toda essa história de guerra, ele tem todos esses pontos de uma ficção científica para fazer funcionar muito bem, e isso ele é cheio de informações. E a parte que em todos os livros eu não gosto muito, é uma coisa que ele desenvolve bem a escrita dele, ele vai indo, só que às vezes ele coloca o personagem numa guerra, numa situação tão cabeluda, tão enrascada. Ele vai desenvolvendo muito bem isso, de como ele caiu, sabe, nessa situação. Ele tá preso num calabouço com 10 bichos gigantescos em volta do calabouço e mais 10 guardas armados com uma metralhadora marciana. Ele tá preso por correntes. Mostra muito bem como ele chegou nessa situação. Mas aí pra sair dessas situações é meio fácil, sabe? É meio que um clique. Acontece algum ponto de sorte, sabe? Abre uma vala no chão e engole os inimigos dele. A hora que ele sai do conflito é meio fácil. Ele cria uma tensão muito forte e várias vezes ele não dá uma resolução muito boa pra isso. É a única coisa mais chatinha de lendo o livro, que às vezes pega. Mas fora isso, é uma leitura que foi muito legal. Eu ainda vou terminar de ler Os Comandantes de Marte, vou ver o filme, vou fazer a resenha conjunta com meu irmão, e eu vou depois ter uma resenha mais completa sobre os 3 livros.